Filomena Oliveira, que visão é que tem sobre o corredor de Lobito? Bem, eu acho que nós temos que começar a estudar história no nosso país, porque por várias razões não o temos feito. O corredor do Lobito e não só, não é um sonho dos angolanos, é um sonho imperialista que começou em 1884, quando os poderes imperiais começaram a lutar uns com os outros, qual o bocado da África e não só haviam de ficar. E no nosso caso, os portugueses e os belgas andaram aí entretidos até que chegaram a um acordo. Mas, paradoxalmente, quem vem eventualmente construir a linha de caminho de ferro do CFB são os britânicos, porque vem tudo dentro do grande sonho de Cecil Rhodes, aquele senhor que conhece melhor África e Angola naquele tempo do que nós conhecemos hoje angolanos no nosso tempo. Então, se calhar era bom ir tentar aprender um pouco com eles, porque que quiseram começar pelo corredor do Lobito, que, como digo, é um sonho imperialista colonial que foi decidido em 1903 pelo rei de Portugal autorizar os britânicos a virem construir a linha de caminho de ferro e que só estaria pronta em 1931. Por isso, o corredor do Lobito não é nada novo. O que é novo é sim que o que é novo e foi exclusivamente para ir extrair recursos minerais da África para o porto do Lobito. Só, mais nada. Até porque era para extrair. Até porque também eles conseguiram ligar até à beira, através dos belgas, esse mesmo corredor. Dizer que é um paradoxo que hoje os netos de quem sonhou o corredor do Lobito são aqueles que nos vêm assessorar hoje. E nós lhes pagamos também. Então, é preciso olhar para a história para percebermos para onde vamos. A seguir, é muito importante também perceber que, contrariamente àquilo que nós achamos da Zâmbia, a NamRail, que é o caminho de ferro da Namíbia, em conjunto com a NABPorto, que é o porto do Walvis Bay, já chega à Zâmbia. E a Zâmbia tem um outro corredor mineraleiro, que é o corredor de Nacala, que vai para a beira. E que faz o quê? Extrai exclusivamente minerais da Zâmbia. Então, nós temos aqui várias componentes que temos que olhar para os interesses econômicos, mais do que aquilo que nós pretendemos que seja. Não esquecer, no entanto, que o corredor do Lobito não é só aquelas duas linhas de ferro que passam por ali. Não. São os territórios das atuais 5 províncias de Angola. Paradoxalmente, onde nascem 99% dos rios de Angola, ou seja, água. O que faz de Angola a 5ª potência mundial de água. E sabemos que a água hoje já é um instrumento de guerra. Basta ir ao Irão ver o que está a acontecer. E não só. Então, o que vamos fazer com essas nascentes? O que é que vai acontecer? Como vamos proteger? Por outro lado, sabemos que o miombo de todo o Planalto Central, ou seja, a floresta do Planalto Central, é chamada Torre de Água para toda a região da África Austral. Ou seja, cortar árvores no Planalto Central implica alteração climática, menos chuvas, por exemplo, não só no sul de Angola, mas em cerca de 3,8 milhões de quilómetros quadrados em toda a África. Eu pergunto, estamos nós, angolanos, hoje, a pensar corredor do Lobito nestas várias vertentes? Ou estamos só exclusivamente embalados no sonho colonial da extração mineraleira? Pronto. Entretanto, estamos mesmo a pensar o corredor do Lobito como angolanos. Bom, E como podemos tirar proveito do corredor do Lobito. Penso que a história é importante. eu não interrompi, posso só mais um bocadinho, depois podemos, Faz com favor, certeza, doutora. pode ser? Sim, depois vamos entrar para o debate. Eu acho que eu só queria acabar agora aqui Sim. o resto. Eu ouvi aqui bem que de momento só temos 3 ministérios e que fomos a correr buscar o ambiente também envolvidos. E atenção, eu tenho as vossas apresentações lá fora, por causa de cá de dentro nós nunca conseguimos ter. Mas os estrangeiros conseguem receber mais informação dos angolanos do que os próprios angolanos. Isto é uma reclamação
enquanto Com essa empresário. informação aqui é muito difícil. Né? É mesmo difícil, não temos. Se você quer saber alguma coisa de Angola e dos projetos de Angola, vai a uma dessas conferências internacionais, você vai receber tudo direitinho. Mas pronto. Os meus documentos eu transmito. É raro, é raro, é raro. Os meus eu transmito. É muito raro. Nós conseguimos obter, enquanto angolanos, mais informações de Angola nos fóruns promovidos por Angola lá fora. Então, o nosso investimento, felizmente, já não é mais a lei do investimento estrangeiro, é a lei do investimento. Nós, nacionais, também podemos ter e devemos ter, em primeira mão, essa mesma informação. Mas eu ainda não tinha acabado. Faz favor. O que eu queria dizer é que nessas 5 províncias temos igualmente dos melhores solos do nosso país e uma grande concentração de cidadãos nacionais, onde há uma grande concentração de famílias que têm como modo de vida a sua autossustentabilidade e o excedente vem para o grande mercado retalhista do nosso país, ou grossista, que acaba por ser os dois, que é o trinco. Dizer também que não estamos a pensar, pelo menos na última apresentação que foi feita, não estamos a pensar em todos os stakeholders. E os stakeholders que eu tenho aqui, e passo a referir, na logística, a ARCLA, uma instituição do Estado, e as plataformas logísticas promovidas pela ARCLA. Nos marítimos e portuários, claro que temos o Porto do Lubito, a AGL, a ATL, a AGL Terminal do Lubito, temos a LAR enquanto consórcio. Nos stakeholders, eu de repente esqueci o número de cidadãos nacionais, de acordo com o último censo, que estão ao longo do corredor do Lubito, mas, por favor, essa informação é pública, podemos ver quantos cidadãos nós lá temos. Mas nós temos os stakeholders mencionados. A indústria Semenforte, a agricultura através das grandes moagens, a logística através da Carrinho, os recursos minerais através da Pensana, que sabemos que é uma britânica, uma empresa britânica, e outros. Ou seja, temos os 4 maiores e os outros não mencionamos sequer quantos cidadãos ao longo desse corredor devem ser os primários beneficiários dessa linha de caminho de ferro. Porque sim, devemos exportar esses minerais, mas sim, o Ministério da Indústria deve criar condições para parar esses minerais no meio do caminho, transformá-los e sim, continuar pelo menos parte deles não transformados, mas uma grande parte já transformados e também regressarem no sentido inverso para os mercados que infelizmente nós exportamos as matérias-primas virgens e depois vamos comprar o produto acabado, ou seja, o valor acrescentado também vai lá para fora, daí estamos mais pobres. Só para acabar, Sim. dizer que, olhando para este mapa que foi apresentado numa reunião da União Europeia, Business Forum 2025, em novembro, nós não vemos o povo, nós não vemos o empresariado nacional, as micro, pequenas e médias empresas representadas enquanto um stakeholder forte para a sobrevivência não só das nossas famílias, mas sobretudo também da nossa integridade territorial. Se pretende, com a indústria, com fábricas, com escolas, portanto foi assim uma... Portanto, é isso que... Mas há interesse nesse sentido? Não, Se investir com indústrias, se dar oportunidades, há angolanos com interesse e com capacidade de investir? Este é o processo. Eu percebo. Este é um processo, e como eu sei que eu conheço bem, que a Bena está a pensar, mas é um processo que nós temos que tentar fazer, mas incutido nos investidores e nas agências de desenvolvimento que querem vir trabalhar connosco, o que nós queremos efetivamente, que é essa imagem. Não vir com os milhões que nós sabemos que vêm, mas que depois metade, 2/3, vão para viagens e tudo mais. Eu já falei com o pessoal do Banco Mundial, com eles todos, e digo isso abertamente. Nós queremos, efetivamente, se vocês querem colocar dinheiro... Mas eles, quando colocam o dinheiro, definem regras também. Também definem regras. Mas também nós temos as nossas próprias regras que nós sabemos lidar com... Temos que saber lidar com eles. Porque é o sorriso, doutora Filomena? Nós Porque eu sabemos... lutei com eles por causa dos polos industriais da Cala e da plataforma da Cala. E sei bem quanto custa ao angolano o dinheiro que o Banco Mundial... Ele não oferece nada. E como eu disse, é um paradoxo que os netos ou bisnetos de quem teve o sonho estejam hoje numa posição em que nos dão acesso ao dinheiro, mas qual é o custo que nós temos? E queria só dizer, lembrar que nesse mesmo corredor do Lubito já passaram 2
2 comboios com gente muito rica que fizeram Dar es Salaam Lobito, Lobito Dar es Salaam. Por isso, às vezes não é questão do dinheiro, o que é mesmo sermos capazes de nos sentarmos de forma desapaixonada, mas patriótica, e pensarmos Angola juntos. É isso que nos está a faltar. Nós olhamos mais depressa lá para fora, de mão esticada, quando temos um país maravilhoso, cheio de recursos humanos e de recursos naturais. E os recursos humanos estão lá. Eu tive o privilégio de passar quase 3 meses entre o Bié e o Ambo ano passado. E sei quantas horas, às vezes dias, as mamães que querem transportar os seus produtos até a fronteira, ou para o Lobito, ou para onde, às vezes ficam 3 dias na linha à espera, porque o comboio não está feito para a população local, não está feito para Angola, está feito para a extração. E então nós temos que chegar a um equilíbrio de como é que, fazendo as duas coisas, fazemos bem. E é possível, isso é possível fazer. Essa outra questão, não menos importante, é mesmo dizermos que temos muitas escolas no Bié, no Ambo. É um centro escolar fantástico. Aliás, aí onde saímos os dois, também temos lá um centro, o Fadário Muteca, que dá formação a vários níveis. Todos os anos 1000 estudantes saem daquela escola. E o que precisamos é de especializar. E essa especialização só acontece com a integração das várias capacidades necessárias, não só à própria logística do caminho de ferro em si, mas também a todo um programa que deve ser integrado de desenvolvimento do corredor central. Ou seja, os nossos planos a nível de governo e do município, governo provincial e do município, devem estar também integrados nesse grande potencial que está ali e que de momento parece que não é para nós. Quando nós olhamos para aquilo que está, pelo menos na apresentação que levaram, desculpa, eu fui buscar a apresentação. Quando é que vai começar a ser para nós? Quando é que o angolano vai poder beneficiar? O angolano mais simples. Estas populações que produzem e têm os seus produtos até a deteriorar-se. Ouviram o stakeholder, a parte interessada mais importante desse corredor. Quando? Quando é que isso aconteceu? E a que níveis é que isso aconteceu? Porque nós temos uma... É um defeito mesmo, temos que ser honestos e humildes. A nível de Luanda, nós achamos que sabemos tudo. E nós pensamos para os outros, nós desenvolvemos para os outros. Partimos de um pressuposto que os outros não têm conhecimento. Isso é muito mau, é arrogante, é mau. E tem mais, e se Luanda sabe tudo, olhemos para a concentração dos PHDs, instituições de ensino, ministérios, e olhemos para o estado da nossa cidade. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer com a maior concentração de inteligências. Então, é melhor sermos mais humildes, mais honestos, e vamos trabalhar. Eu sei que dá chatice, dá trabalho. A chuva, o quê? O barro, o quê? O calor, a poeira. Eu sei, eu ando lá. Mas precisamos de fazer esse trabalho, se é que amamos verdadeiramente Angola, porque senão não vale a pena. Os bisnetos dos outros vão continuar a mandar em nós. Dr. Moinde, a questão da integração mostra-se fundamental nesta gestão do corredor também. É fundamental e foi o que também disse, que era importante olharmos para o corredor não de forma isolada, não é? E subscrevo o que disse a doutora Filomena, eu gosto de tratá-la por doutora, por uma questão também de respeito. Portanto, é fundamental que haja integração e é fundamental que se olha não só para... Mas uma integração que saia do papel, não é? Que se efetive. Não, que se efetive, exatamente. Portanto, já temos aqui a agência, é mesmo para fazermos isso, não é? Está-se a criar as condições. Portanto, a doutora Filomena, quando fala, olha para mim... É mais fácil. Aquela cara eu já conheço há muito tempo. Já trabalhamos até no mesmo edifício durante algum tempo. Mas eu acho... Não. Então, por favor. Já tivemos várias vezes aqui e noutros fóruns. Bom, mas eu acho que é importante... Falava da questão da integração, que é fundamental. Sem descurar a questão... sem descurar a questão da história, sem descurar a questão da concentração de recursos hídricos e minerais que nós temos na região, é importante nós olharmos para uma perspectiva do crescimento econômico para transformarmos-nos em desenvolvimento econômico. Portanto, se não fizermos crescimento, nunca chegamos ao desenvolvimento, mas pronto, depois já há outras teorias que defendem o que é desenvolvimento, o que é que não é, mas aqui, portanto, indo numa visão mais economicista da coisa, nós temos que fomentar o crescimento, e o crescimento fomenta-se com investimento. Portanto, a visão do governo de concessionar
ativos importantes ao longo do corredor, é uma visão muito boa, não é? Ou foi feito o concurso público para, por exemplo, a concessão de vários ativos e tanto esse concurso foi internacional e foram entidades internacionais com capacidade financeira que tanto ficaram com... É um prefeito ser integrado. Que é uma Nossa economia tem que ser integrada. Não pode ser 3 ministérios sozinhos fazem uma coisa, outro ministério não. Por isso é que não temos qualidade da despesa. Porque o Orçamento Geral do Estado acaba por ficar uma lista de compras individual e tem que ser integrada. Esta integração, doutora Colando, antes de irmos ao intervalo, quero ouvi-lo, a importância da integração para fazermos com que surjam até grandes empresários daqui a alguns anos ao longo do corredor de Lobito, pessoas que estejam a começar, mas que estejam firmes naquilo que estão a fazer e que tenham oportunidade para fazer o seu negócio circular ao longo do corredor. E ainda não fica a grande oportunidade de, enquanto angolanos, capitalizarmos naquilo que é não só o reforço da nossa soberania econômica, sobretudo, mas também podermos usufruir do grande manancial de recursos, não só os hídricos, tratando dos florestais, porque não são só nossos, são da África Austral toda, e qualquer alteração na desflorestação ali daquela área, e o carvão é um desses indícios, não sei bem, a nossa ministra do Ambiente, fomos às Nações Unidas lá levantar a mão que um crime contra o ambiente é também um crime contra os direitos humanos e tem consequências graves, é que um crime contra os direitos humanos pode levar qualquer dos Estados-membros a impor sanções ao Estado que está a violar, incluindo uma invasão militar, uma intervenção militar. Portanto, não sei bem como é que nós estamos a fazer isto, como é que o governo e os seus representantes estão a pensar os impactos que isto pode ter quando cortar uma árvore no meio de uma cidade já é crime ambiental, por isso já é crime contra o direito humano. Pronto. Mas, a nível do impacto em toda a região austral e sobretudo no sul de Angola, aí nós vemos que, nesta altura, por exemplo, este ano temos uma grande seca. Temos um acordo com a NASA que diz que está a fazer o monitoramento da seca no sul de Angola. Bem, não estou a entender bem, não conheço o processo, não conheço o resultado desses monitoramentos, mas sabemos que estamos numa seca acérrima de novo. E que ela está intrinsecamente também... E a primeira época agrícola já ficou comprometida. E vai continuar, porque infelizmente a ação do homem com as EMFs, com as intervenções de frequências eletromagnéticas, não é novo, a história se repete, lá estamos nós, temos que estudar lá para trás a história para saber o que é que o homem terrível diabo andou a fazer com as emissões eletromagnéticas através de frequências e que altera o nosso clima. Portanto, temos que, mais uma vez, integrar o nosso Ministério das Telecomunicações com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Agricultura, com todos os outros ministérios e analisarmos num todo o que é que está a acontecer e se devemos ou não ter já os nossos planos de contingência e gestão de riscos no que diz respeito à mitigação, mas à salvaguarda também dessas culturas. Talvez tenhamos que começar a mudar já para as culturas endémicas do tipo maçango, maçambala, que são muito mais resistentes à seca, para não criarmos então a fome, né? Por isso essa gestão do risco tem que ser feita agora. Já perdemos uma cultura, não sabemos se vamos ter a próxima, dizem-nos que vamos ter chuvas acérrimas, o que é que nós devemos fazer até nas nossas próprias casas, se limpamos o telhado, se limpamos os ralos da água para não haver enchentes. Portanto, isso faz parte de uma experiência que todos devemos ter, que é a gestão do risco, mas sobretudo a gestão das intempéries, que ultimamente ou é o tudo ou não é nada, né? Mas dizia eu que sim, temos que ter mais integração com todos os ministérios, pensar país tal como pensamos na nossa casa, a nossa família. Então o país tem que ser pensado não de forma descoordenada, até no próprio Orçamento Geral do Estado, ele tem que ser integrado, reduzindo as despesas na duplicação de tarefas, que são muitas, e quem esteve no governo sabe que há muita duplicação de tarefas. Temos muita gente inteligente, mas que trabalha em caixinhas estanques. E o país não precisa disso. O país precisa que sejamos mais arrojados, mais corajosos hoje, mais do que nunca. A guerra hoje é uma guerra que não tem som, não tem cheiro, mas você sente na pele a degradação econômica da família, e é por aí que nós temos que começar. E não é com programazinhos, não.
nós temos que atacar uma coisa que é, aí sim, o combate acérrimo à falta de criação de rendimento na família, porque é isso que cria a fome e a pobreza. A fome e a pobreza é uma consequência, não se ataca. Você deve atacar, é sim, a falta da criação do rendimento. E é lá onde nós temos um grande potencial. Por quê? Porque as famílias já estão mesmo no campo. As famílias sabem fazer aquilo que aprenderam. Agora é só levar mais um bocadinho da técnica. Como? A partir da escola. A escola tem que ter lá o IDA, o IDF, o IDIA, o INAPEM. Tudo tem que estar na escola desde tenra idade para que as crianças não as vamos encontrar nas cadeias. Cadeias estão cheias de jovens. Falamos sobre projetos, o Executivo aprovou o plano